Fala pessoal, aqui é o professor Douglas. Para quem não tem o endereço do repositório do GitHub, onde a gente tem ali a documentação do curso, então acessem lá o nosso GitHub, fazendo um favor. Aqui, nesse primeiro repositório, certo? Eu acabei de subir a documentação a respeito dessa nossa aula de hoje, certo? Então é localizando arquivos. Então a gente vai começar a trabalhar com isso, porque tem muitos casos que a gente precisa fazer a localização de um arquivo baseado no nome, no tipo, na permissão e por aí vai, certo? Então é nisso que a gente vai trabalhar hoje, certo? Então o primeiro comando que eu vou abordar agora vai ser o comando find, certo? Então o comando find a gente consegue fazer uma pesquisa numa árvore de diretórios, certo? A gente pode se basear, por exemplo, no diretório que eu estou, certo? Para fazer uma pesquisa, mas isso não é muito útil, porque eu já sei os arquivos que eu tenho aqui. Por exemplo, imagine o seguinte, eu preciso procurar todos os arquivos com nome de teste que eu tenha criado, por exemplo, ou dentro do meu diretório root ou dentro do meu diretório home, certo? Pode ser simples, se a minha estrutura de diretórios não for tão grande. Porém, se eu tentar pesquisar essa mesma estrutura de diretórios em uma storage, por exemplo, que tenha 5, 10 tera, dependendo, vai ser muito complexo, muito complicado, certo? Então a gente consegue fazer a utilização do comando find. Então no nosso comando find a gente tem o que? Find, o comando, certo? Diretório de pesquisa, parâmetros, certo? E arquivo se eu quiser passar. Então no caso, vamos pesquisar, find no /srv, o que eu quero pesquisar? Eu quero pesquisar por nome, então a gente pode passar -name, e agora o que eu quero? Então vamos procurar por Flownerd, certo? Sem passar mais nenhum parâmetro, olha só. Eu descobri que dentro desse diretório srv a gente tem ou um diretório, um arquivo, não sei, não testei ainda, certo? Então, beleza, eu sei que tem algo lá, então vamos dar uma olhada, srv. Então a gente sabe que a gente tem o que? Flownerd, um diretório. Lembra o que? Se eu estou sem cores, aqui a gente pode fazer o que? ls igual ls color, certo? Para a gente ter as cores no nosso ls no Debian, certo? Então nesse srv novamente, olha só, eu sei que esse carinha aqui se trata de um diretório, certo? Eu deixei aqui alguns parâmetros que a gente consegue fazer pesquisa, certo? Então, a gente tem um maxdef, que a gente consegue limitar a quantidade de níveis de diretórios, certo? Se eu vou fazer utilização de pesquisa para MS-DOS ou AFS, eu consigo trabalhar com regex, a gente vai fazer trabalho com expressões regulares à frente, na parte de shell script. Não quero efetuar pesquisa em outros sistemas de arquivo, por exemplo, eu estou dentro da minha raiz lá, um ext4, eu não quero sair para uma outra partição, por exemplo, /varlog ou /varlibdocker, por exemplo, que vai estar um sistema de arquivo diferente, certo? A gente consegue pesquisar quando os arquivos foram acessados, por exemplo, nos últimos minutos, certo? Arquivos foram acessados nas últimas 24 horas, certo? Status do arquivo se foi modificado em tantas horas. Então, eu deixei algumas opções aqui que geralmente a gente usa. Lembra o seguinte, a gente passou o -name, certo? Então, o -name significa para a gente pesquisar por nome. Então, vamos voltar lá. Cadê meu shellzinho? Então, a gente pesquisou por nome. Então, agora pensa o seguinte, lembra que a gente tem o caractere asterisco e temos o interrogação. Então, a gente consegue combinar isso aqui no find. Então, é o seguinte, vamos lá, pesquisar. Find no /usr menos iname. Então, o iname significa que a gente não quer fazer diferenciação entre maiúscula e minúscula, ok? Então, eu vou fazer o quê? Vou usar o metacaractere asterisco, porque qualquer coisa para mim aqui, .html. Eu vou misturar como estão as letras, uma maiúscula, uma minúscula, para a gente fazer essa diferenciação aqui no -name, certo? Então, para ele, HTML tanto em maiúsculo ou minúsculo, ou ele trabalhando de forma aleatória aqui, ó, o case das letras vai ser indiferente para mim, certo? Então, olha só, a gente tem HTML, não temos nenhum HTML em maiúsculo, certo? Então a gente está com esse trabalhinho aqui, certo? Então o que a gente tem aqui, pessoal? A gente conseguiu fazer uma pesquisa por todos os arquivos do formato HTML aqui dentro. Aí se eu quisesse procurar pelo formato PDF, podemos também, olhem só, a gente só muda o asterisco.pdf, e aonde? No diretório.
Agora pensa o seguinte, eu tenho o meu diretório /tmp, e lá dentro do meu tmp, às vezes a gente tem alguns core dump que não estão sendo utilizados, porque em alguns casos a aplicação acaba quebrando e gera alguns arquivos no formato ou com o nome core dump, certo? Esses arquivos, se eu não fizer a limpeza ou não cuidar deles, eles podem acabar enchendo uma partição. Futuramente a gente vai ver como fazer essa manutenção. E acaba parando o sistema, ok? Então vamos fazer o seguinte. Pensa lá, então eu quero procurar no /tmp, -iname, certo? A palavra core, certo? Então beleza. Não tenho nada. A gente poderia fazer o seguinte ainda. Se eu quiser pesquisar pelo -iname, pela palavra core, e ainda eu quero especificar que o tipo dele é um arquivo comum. Então a gente consegue passar o F. Então eu não tenho nada ali. Então pensa o seguinte, vamos pesquisar no /etc. No /etc eu quero pesquisar por -iname, certo? A palavra network, certo? E eu quero que o tipo do meu retorno seja somente os arquivos comuns. Olha só, não tenho nada. Então vou fazer o seguinte. Vamos colocar um asterisco. E olhem só. Network somente eu não tenho. Eu tenho networks. Eu tenho network.conf. Por causa que o asterisco casa com nada ou qualquer coisa, certo? E olhem só. Os meus arquivos são do tipo arquivo regular. Tá, professor, mas como que eu vou saber se eles são regulares ou não? Vamos fazer mais um trabalhinho. Vamos passar o "-print". Não mudou nada. Então o que a gente pode fazer aqui? Lembra que a gente tem aquele comandinho chamado file? Então a gente pode fazer o seguinte. A gente pode passar -exec file, que era o nome daquele nosso arquivinho, certo? Eu vou abrir e fechar conchetes, colocar um contrabarra e um ponto e vírgula. Olha só. Ele executou a pesquisa e para cada arquivo que ele conseguiu encontrar aqui, ele executou um file, certo? Mas olha só, executou, achou, então ele tem um parâmetro chamado exec. Daí, depois do exec, o que ele vai fazer? Então, qualquer retorno, então para cada entrada dessa daqui, ele vai executar o comando file, certo? Só que a gente tem uma sintaxe meio esquisita aqui, certo? O que a gente vai fazer? Vamos trocar. Vou tirar o exec, eu vou colocar um pipe, certo? Essa barrinha geralmente tá junto com o barra ou contra barra, certo? Então aí a gente tem um pipe. Daí a gente passa o que aqui? Xargs. Daí eu posso remover toda essa bagunça. E olha só, a gente tem um retorno. Então, procure dentro desse meu networks, certo? Arquivo do tipo arquivo regular e execute. Olha só, é bem mais simples do que a gente fazer com execução. Aqui a gente tem o abre e fecha chaves, é um placeholder, ou seja, é aqui onde que ele vai inserir os dados, certo? Então isso daqui pode ser muito útil em alguns casos para a gente trabalhar, certo? Porque eu posso passar parâmetro diferente, pode ser o primeiro, segundo, terceiro parâmetro, ou por exemplo, eu quero fazer uma cópia, então eu poderia passar com um CP, eu já mando o destino e o segundo placeholder seria o destino, para onde que eu quero jogar esses arquivos, certo? A gente consegue fazer esse tipo de trabalho também, ok? Então a gente já viu esse formato. Agora vamos fazer o seguinte, pensa só, faz dias que eu não logo no servidor e eu quero saber o que aconteceu dentro do meu servidor nas últimas 24 horas. Então, vou pesquisar dentro do usuário do home do meu usuário, arquivos que tenham a modificação nas últimas 24 horas. Olha só quem eu tenho modificado. Então tá beleza, no usuário do sabão. Vamos dar uma analisada agora dentro do /etc. Olha só, eu tenho arquivos que foram modificados nas últimas 24 horas. Isso aqui é muito importante para saber o que está acontecendo no seu sistema. Pensa só, se você tem um diretório do teu servidor que não deveria ser modificado nas últimas 24 horas, então consegue ter uma visibilidade do que está acontecendo no sistema, certo? Então a gente consegue pesquisar por tempo também. Agora pensa o seguinte, eu quero pesquisar dentro do SBIN todos os arquivos que são executáveis, certo? Então pesquisa para mim dentro do SBIN tudo que é executável.
certo? E mostro. Não tenho nada até o momento. Então vamos fazer o seguinte. Executable. Vamos pesquisar dentro do barra sbin e o sr-sbin, certo? Olha só. Dentro do sr-sbin eu tenho vários arquivos que são executáveis, certo? E dentro do sbin não tenho nada, certo? Então a gente tem ali, mas e se eu quiser passar ainda? Eu quero que ele seja executável, certo? Porém, eu quero que ele não, que ninguém tenha a permissão de leitura nesse cara. Então a gente pode passar "-executable" e o exclamação aqui, pessoal, serve para a gente negar a situação. E eu não quero que eles tenham a permissão de leitura. E eu vou mandar imprimir. Olha só, não tenho nada nessa condição. Então minhas condições podem casar ou não. Então pensa o seguinte, eu posso pesquisar por permissões. A gente vai ver daqui a pouco já a questão de permissões. Então pensa o seguinte, eu quero pesquisar dentro do barra etc os arquivos com uma determinada permissão. Por exemplo, 777, que a gente vê muito na internet. Certo? Olha o tanto de arquivo com a permissão de 777. Certo? O que seria o 777? Vou copiar essa linha, ls-l. Olha só, 777 é todo preenchido. Geralmente, quando a gente tem essa questão de 777, são links. Os links simbólicos geralmente ficam com essa permissão, para qualquer um conseguir acessar. Eu vou olhar o arquivo original, qual que é a permissão dele. Olha só, a permissão original do arquivo é diferente. Então eu posso executar lá o meu link ou fazer uma alteração nele, porém, ó, no arquivo original, a gente não tem a permissão aqui do meio, certo? Que é um W, que é a permissão de escrita. Então, esse comando find, pessoal, vocês conseguem combinar parâmetros, certo? Para trabalhar. E garanto para vocês vão usar muito ele. Uma coisa, notem, servidor de arquivo que tem muito dado, se você mandar pesquisar lá, por exemplo, CV Samba, e aqui tiver muito dado, ou dados fragmentados, então uma quantidade muito alta de dados, vocês podem parar o servidor e parar o serviço. Então isso daqui pode dar um problema bem grande. Então tomem cuidado onde vai executar o comando find, porque ele pode ser bem pesado para o sistema, ok? Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer a utilização de um outro comandinho chamado whereis. Certo? O comando whereis, ele pesquisa por fontes, binários e seções de manuais, certo? Eu deixei aqui um bloquinho, vamos ver, aqui ó, whereis. Deixei um bloquinho aqui, a gente tem alguns parâmetros, certo? Eu posso pesquisar por binários, posso pesquisar por manuais, pesquisar por arquivo fontes, certo? E mais algumas opções que a gente tem aqui para trabalhar com ele. Então, olha só. Whereis, meu comandinho find. Então, ele acha o binário e acha as páginas de manual, certo? Então a gente tem o nosso binário e as páginas de manual. Então é o seguinte, eu não quero saber onde que está as páginas de manual, eu quero somente o binário. Então a gente pode passar whereis menos b, certo? Então a gente está fazendo a pesquisa somente pelos binários de quem? Eu quero o find. Opa, conseguiu o find. Eu quero o PSWD. Consigo fazer a utilização. Então a gente tem um comando, segundo comando, certo? Mas eu quero somente as páginas de manuais do find, por exemplo, whereis "-m", que é as páginas de manuais, para quem? Para o comando find. Então a gente sabe que as páginas manuais do comando find são essas daqui. Será que elas existem? Então eu vou copiar, -l, e olha só, as páginas existem, certo? E notem o que? Que a gente tem o número 1, que é a seção do manual, para a gente fazer o trabalho, ok? Então esse comando, outro comando muito útil, vocês vão usar bastante, certo? Agora vamos usar um outro comandinho que ele faz o quê? Ele traz somente o caminho completo do executável, certo? Então pensa o seguinte, quando a gente começar a fazer trabalho com script, vocês vão notar o que? Às vezes, alguns pacotes não estão instalados. O que seriam os pacotes? Os executáveis não estão instalados no sistema. Então conseguimos fazer validação com o which, aonde está o binário, por exemplo, which man. Então eu quero saber onde está o meu comando para abrir o manual, certo? Ele me retorna o caminho completo. Which
RPM, certo? O gerenciador de repositório, o gerenciador de pacotes do padrão CentOS. Olha só, eu não tenho aqui. Porém, with apt, gerenciador de pacotes do Debian, tenho. Aí, vamos dar uma olhada aqui no padrão da Red Hat, with RPM. Olha só, eu tenho binário aqui. Quando a gente chegar em gerenciadores de pacotes, a gente vai ver que esse formato é diferente desse formato, certo? Então a gente consegue trabalhar com isso. Temos uma outra ferramenta muito bacana para a gente fazer esse trabalhinho de pesquisa, se chama Locate. Porém, o Locate não vem instalado por padrão. Então, para a gente fazer a instalação dele, apt update, a gente vai ver para que serve. Por enquanto, vamos mandar fazer a atualização dos pacotes. E agora, apt install locate, certo? Aqui a gente instala o pacote. Se ele precisar de mais alguma dependência, ele vai perguntar se você quer instalar. Somente confirme com o Y, ok? Então a gente já tem o nosso comandinho. Esse locate, ele cria uma base de dados para pesquisa, certo? E para a gente fazer pesquisa nessa base de dados, a gente usa o comandinho chamado updatedb, certo? Então esse carinha faz o quê? Ele cria um banco de dados para pesquisa. É muito mais rápido que a gente fazer uma pesquisa com um find, por exemplo. Porém, o find é em tempo real, certo? Então você foi criado algo agora, o find já consegue achar. O updatedb não, porque ele precisa fazer uma indexação da base de dados dele para poder te prover as informações de pesquisa, ok? Então, nesse caso, deixei aqui também o nosso comandinho. Então, eu sempre executo esse updatedb e depois disso daí a gente consegue fazer uma pesquisa. Eu quero fazer primeiro, eu quero ver as informações sobre essa minha base de dados. Então, o banco de dados é esse, está já no formato locate02, certo? A última alteração, certo, que eu tenho. Todos os arquivos, são 34 mil arquivos, certo? Tamanho da minha base, certo? Então a gente tem uma taxa de compressão, a gente tem o que a gente precisa para trabalhar aqui, certo? De uma forma mais rápida. Então, por exemplo, eu quero pesquisar, certo? Com o comando locate, eu quero que ele não diferencie maiúscula e minúscula, certo? Isso vai ser um ignore case. Agora eu quero pesquisar o que? O x11. E eu quero que ele me retorne somente 10 linhas, certo? E olha só, a gente consegue ter um controle somente das 10 linhas já pelo comando locate. Ah, professor, mas eu quero pesquisar, em vez do seu locate, eu quero pesquisar tudo que tem sobre PASWD, certo? Olha só. A gente tem todas as informações sobre PASWD, certo? Vou fazer a mesma pesquisa. Find no barra menos iname, certo? PASWD, certo? Então a gente vai pesquisar por essa palavra. Olha só, temos mais informação lá do que a gente teve aqui no retorno do nosso PASWD. Por quê? Eu limitei a 10, certo? Então a gente fez essa pesquisa. Eu vou usar mais um comandinho aqui, daqui a pouco a gente vê ele. Vou usar o comando NL. A gente achou 93 com o nosso find. Vamos fazer o locate NL. Olha só. A gente tem mais informação por causa da indexação. Certo? Então, em alguns casos, a gente pode ter informação a mais ou a menos, certo? Para a gente comparar. Eu vou fazer o seguinte. Daqui a pouco a gente vai ver para que serve pipe, o sinal de maior e menor. Então, deixa eu só criar um arquivo aqui. Locale.txt. Um find txt. Ok. Menos o nr, locate e o find. Eu quero ver a diferença. Olha só. Então, a gente tem bastante diferença aqui até na ordem como os pacotes são obtidos, certo? Então eu fiz o seguinte, eu criei dois arquivos para fazer comparação. O primeiro arquivo, o segundo arquivo, daí ele vai comparar um arquivo com o outro para a gente saber onde que a gente tem diferença, certo? O maisinho do lado esquerdo são a adição, que a gente tem, olha só, a primeira linha de um arquivo está aqui, ó, certo? É barra var, lib, dpkg, info e afim, certo? A primeira linha do outro arquivo é diferente, certo? Então a gente tem diferenciação até como os dados são retornados nesses comandos, certo?
qual é o melhor? Depende do que você está fazendo. Eu sempre aconselho fazer a utilização do locate, certo? Porém, tem que fazer um agendamento para ele sempre estar atualizando essa base de dados aqui do UpdateDB, certo? Então a gente não acaba sobrecarregando o sistema ali, fazendo a utilização do find, porque o locate já tem uma base de dados para pesquisa, certo? Então tome muito cuidado. O load da minha máquina está bem baixinho, certo? Então eu consigo fazer uma pesquisa recursiva aqui sem problema nenhum. Porém, um servidor que já pode estar trabalhando já no seu limite, você executar um find em um diretório muito grande, pode terminar de matar a máquina, certo? Esse teu load aqui explode, a máquina trava, não vai responder comando nenhum, certo? Então, pessoal, essa aula a gente finaliza por aqui. Até a próxima.